Amigos queridos, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje nós vamos ler os caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir-se, confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. E suposto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Tirai toda esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que apresente ou da personalidade da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um estrião de baixo estofo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, nesta manhã, cheia de luz, ainda jorrando em nossos corações, a esperança, a fé, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que traga para todos nós as benesses do seu amor, para que possamos compreender, Jesus, as bênçãos que nos são dadas todos os dias, para que os nossos olhos vejam o que muitas vezes o outro não vê. E que assim, Senhor, banhados pela luz do seu amor, nós te agradecemos, pedindo ao Senhor que nos fortaleça hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho hoje me chama a atenção porque nós estamos em 2024 e Allan Kardec, ao codificar a doutrina, ele já nos traz lições tão grandiosas. Isso tudo nos faz perceber a importância que a espiritualidade exerce em nossa vida ao trazer para todos nós a doutrina consoladora que é o Espiritismo. E ele está mostrando hoje os caracteres do verdadeiro profeta. Nós estamos vivendo um momento que temos tantas pessoas falando, trazendo mensagens e falando isso, falando aquilo, que médiuns sérios disseram isso, disseram aquilo. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que estamos ouvindo, com o que estamos vendo, porque no Evangelho já estão todos os ensinamentos, os esclarecimentos que nós necessitamos. E aqui
O Espírito de Pascal nos mostra que os caracteres que nós devemos tomar cuidado, aliás, não é Pascal, é Erasto, que nós vamos ver que nós precisamos tomar cuidado nesse momento. Essa mensagem que nos foi trazida em 1862, nós precisamos analisá-la com muita profundidade e seriedade, para que a gente compreenda e a gente saia desses fake news que hoje está tão em moda e que traz tantas desconfianças e muitas vezes aumenta o medo das pessoas. Quando ele começa ele já começa falando desconfiai dos falsos profetas. Mas ele vai nos mostrando os caracteres de cada um, para que a gente sabe quais são os caracteres daqueles espíritos sérios, daqueles que vieram nos trazer a verdade. Então, nós vamos ver que nesse tempo ele fala que, sobretudo nos momentos de transição, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos vendo que esse momento nós todos estamos sendo convidados a refletir na doutrina espírita para que nós possamos colaborar com a transformação da humanidade. E essa transformação, ela parte de dentro de nós. Então, com quem que nós temos que lutar? Contra esses impostores. E que hoje, com a facilidade da internet, nós temos ouvido e escutado muitas coisas que não condiz com a procedência que o Evangelho nos traz. E nós precisamos ter firmeza, firmeza da nossa veracidade, da nossa fidelidade, junto ao pensamento de Jesus, que é aquilo que ele veio nos trazer por meio do Consolador prometido. Então, ele dá um exemplo aqui de um hábil general que confia o comando naqueles que ele vai saber que vai dar conta. Nós entendemos que quem está nos comando, quem está no comando das coisas, é o Mestre Jesus, que tem essa fidelidade a Deus, e todos nós que somos os seus discípulos, e que Erasto nos mostra a questão da fidelidade, da pureza, da firmeza, é o que nós precisamos ter. Nós não podemos alimentar em nós nenhuma vaidade, não podemos alimentar em nós nenhuma pretensão de saber que nós temos toda a força para fazer as mudanças do mundo, porque essa é uma missão íntima de cada um de nós. Nós todos temos sido escolhidos para ajudar Jesus. Cada um dentro do esforço que tem feito para ter uma postura de dignidade e que podemos cada vez mais entender e fechar esse pensamento no nossa casa mental, que o verdadeiro missionário de Deus, ele tem que justificar pela sua superioridade moral, não pela material, pelas suas virtudes, pela grandeza dos resultados da sua ação moralizadora. Por quê? Porque Jesus não convidaria a cada um desses irmãos que trazem grandes compromissos de transformar o nosso olhar, de mudar a nossa postura, de compreender a força do seu evangelho, se nós não tivéssemos um compromisso, uma missão. E essa missão não é uma missão que nos arrasta de dor, de sofrimento, não. Nós podemos ter uma missão que começa no âmbito familiar. E é no âmbito familiar que nós vamos começando a trabalhar os nossos sentimentos para que eles se transformem em virtudes. E é por nossa inteligência que nós vamos aplicando o conhecimento que estamos vivendo, falando na nossa intimidade espiritual. E Erasto nos mostra outra consideração, que os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo, não fazem para mostrar,
mas fazem porque sente dentro de si a força de uma missão que deve ser desempenhada para que nós possamos compreender esse momento que estamos vivendo. Por isso, meus queridos irmãos, mães, pais, nós temos uma missão de auxiliar os nossos filhos, de mostrar para eles o verdadeiro sentido da fraternidade, de fazê-los compreender o que é uma família, o respeito, o amor. A vivência do Evangelho ela acontece dentro de nós, não é fora de nós. Então, Erasto nos deixa essa palavra: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Que atos têm sido nosso? Nós não somos os profetas como foi Isaías, como foi Moisés, como tantos outros. Nós somos este Espírito que trouxemos um compromisso de contribuir com aqueles espíritos que estão ao nosso lado, caminhando passo a passo, para que eles possam compreender com lucidez os ensinamentos do Cristo. E esta é uma missão nossa, que todos nós podemos fazer. E nós vamos ver que este que desempenha com amor a sua missão, ele traz no coração a humildade, mas acima de tudo, também ele é modesto. E a modéstia e a humildade caminham juntos, porque nós não podemos viver isoladamente dessas duas situações. E esse é o primeiro caractere que nós vamos ver. Será que a pessoa é humilde? Será que a pessoa é modesta? Isso não implica, meus amigos, na nossa fala, do que nós falamos para o outro, mas sim do que nós exemplificamos, daquilo que nós vivenciamos. A vaidade não é amiga, não é companheira daqueles que são modestos e humildes. Então, nos cabe observar que a nossa compreensão é que vai nos mostrar o nosso comportamento moral. Então, o primeiro é a humildade e a modéstia, e o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, fala com arrogância, chama atenção, e nós muitas vezes nos iludimos achando que com aquele conjunto de palavras ele está nos trazendo aquilo que nós tanto necessitamos. Mas ele parece ser sempre um espírito temeroso de que a sua fala e os seus conhecimentos mostram a sua simplicidade e a sua veracidade. E aí nós vamos ver que Erasto nos diz que alguns desses impostores têm havido cada vez mais, eles pretendem passar por apóstolos do Cristo. Ora, se o próprio Cristo veio nos ensinar o amor e a fraternidade, por que nós vamos seguir estes que querem passar por apóstolo dentro de um princípio de vaidade, dentro de uma postura que não condiz com a simplicidade? Essa é a força da vaidade. Quantos espíritos adiantados passaram pela terra? Quantos estão conosco no anonimato, sem a preocupação de reconhecer quem eles são, estão nos ensinando? Então, nós ficamos pensando, se o Cristo reencarnasse hoje, será que o Cristo iria mudar? Será que ele seria arrogante? Usaria da tribuna? Nós sabemos que não. O Espírito não retroage, meus amigos. E o Cristo, ele tem todo o potencial do seu amor, das suas virtudes, e ele iria nos auxiliar, como ele tem nos auxiliado, usando de tantos irmãos que tanto têm esmerado para nos ensinar. E nós podemos ver que, do mesmo modo que Deus tira de nós aquilo que nós temos por não usarmos corretamente,
Nós sabemos que as nossas virtudes são aquelas que Jesus está nos trazendo. Erasto nos mostra: ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não terei Deus se tirardes um só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Será que nós já temos essas virtudes, amigos? Se estivéssemos, não estaríamos aqui. Se estivéssemos, não estaríamos reencarnados neste planeta que está nos convidando a viver momentos de grandes reajustes, de dores, de incompreensões por falta de vivermos as leis. Erasto nos disse que a humildade e a caridade, sobejando-lhe as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho, o Cristo de Deus, ele traz para nós toda esta humildade. Que cupidez é essa desses Cristos que estão aqui conosco? Que vaidade é essa destes irmãos que estão falando em nome do Cristo? Amigos, é preciso que a gente tenha olhos de ver. Então, é preciso que a gente desconfie. E ele nos traz: desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxime numa época de renovação, que é essa que nós estamos vivendo. Qual a presente, muitos impostores se dirão enviados de Deus. Amigos, nós estamos trabalhando a serviço de Jesus, a serviço de Deus, não dos homens. Não queiramos que nós tenhamos títulos, cargos importantes, que tenhamos tudo aquilo que o homem aspira e que podemos ter sem perdermos a simplicidade, porque este estímulo que nós muitas vezes almejamos, ele vem das nossas vaidades. Mas estamos aqui para servir Jesus. Estamos aqui para compreender esse trabalho que todos nós estamos sendo convidados a viver, a sentir e a perceber a grandeza do nosso Mestre. Assim, deixamos essa mensagem no coração de todos, convidando-os a pensar e a repensar em todos os nossos atos, nas nossas atitudes mais íntimas, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado, e que Deus, nosso Pai, ajude-nos a palmilhar passo a passo, para que possamos compreender a grandeza do Cristo em nossos corações. Mestre Jesus, que a sua paz se estenda a todos os lares em dor, onde o nosso pensamento buscar aqueles irmãos, Jesus, nós te pedimos: ampare, ajude, fortaleça, Senhor. Ó Mestre, que nesta hora do passe sejamos amparados, recolhidos na nossa intimidade, cada um fazendo análise do que mais necessita. Senhor, que a sua dádiva se estenda sobre nós, pacificando os nossos corações, ampliando o nosso olhar para a responsabilidade, que as energias nos fortaleçam, estimulando-nos à vontade para crescer. Jesus, fluidifica as nossas águas e ampara os nossos corações. Que a paz augusta do seu Evangelho, Mestre, fale e cale dentro de nós. Deixamos no coração de todos os nossos irmãos a alegria da vida, a certeza do amparo e o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, hoje e sempre, que assim seja.